Oi pessoal, aqui é o Clockwork Library, eu sou a Branca e hoje a gente vai falar sobre minha opinião a respeito de Herdeira do Fogo, o terceiro livro na série de Trono de Vidro. Se você não me segue e ainda não deixou o like, já deixa aqui e já me segue porque eu sempre posto um monte de vídeos falando minhas opiniões sobre livros, conteúdos literários e de tudo um pouco. Então vamos pro vídeo. Começando falando um pouco minha opinião, minha experiência com esse livro. Esse foi o livro que eu tive mais dificuldade de engajar no começo da história dos 3 livros que eu li de Trono de Vidro ainda. Pra quem não sabe, eu não li Lâmina da Assassina em primeiro lugar. Eu tô lendo agora Lâmina da Assassina, é a minha 4ª leitura de Trono de Vidro. Eu comecei ontem, então eu tô bem no comecinho. Então, tudo que eu falar aqui vai ser minha experiência tendo lido direto Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite e agora Herdeira do Fogo. Bom, o começo desse livro, pra mim, ele foi um pouco uma quebra de expectativa de tudo que estava sendo criado ao longo do primeiro e do segundo livro. Pra quem não sabe, e agora contendo um pouco de spoiler, então se você não leu esse livro, pula esse vídeo, lê o livro, depois volta pra cá. Então, esse livro, ele... Pra mim foi como um recomeço dessa história. A Celaena, ela começa esse livro em Wendling, ela viaja pra lá no final do segundo livro. No palácio, né, com o Chaol e o Dorian, os dois estão em um novo contexto, um novo cenário. A amizade dos dois está um pouco fragilizada pelos acontecimentos do segundo livro. Então, foi realmente, um novo início dessa história. Foi uma quebra de cenário, de narrativa do que estava acontecendo até o final do segundo livro. E aqui a gente vai conhecer um novo lugar desse mundo que a Sarah criou, novos personagens, e isso eu achei muito interessante. Eu levei mais ou menos umas 180 páginas, mais ou menos, para engatar um pouco nessa história. No começo eu não estava entendendo muito bem qual que ia ser a relevância desses acontecimentos para a história, mas eu confesso que eu estava bem errada, porque esse livro aqui, ele é um novo marco. Ele é uma virada de acontecimentos da história, ele é um ponto de desenvolvimento de personagens e da narrativa. Esse livro, no ponto de vista da Celaena, a gente vai ter um desenvolvimento de personagem muito intenso. Ela tá em Wendling, ela tá treinando com o Rowan, que é um novo personagem que a gente conhece nesse livro. Ela vê a tia dela, que é a Maeve, e ela tá num cenário completamente diferente, num mundo que tem magia. Então aqui a gente vai conhecer criaturas mágicas, feéricos, que a gente não tinha visto até então em Erileia por conta da magia ter desaparecido, por conta do rei de Adarlan. Mas aqui, nessa história, o começo do livro, a gente tem a Celaena. No final, a gente tem a Aeryn, a herdeira de Terrassin, e uma rainha. Essa é a narrativa de desenvolvimento da Celaena. Acho que esse é o principal ponto do livro. Então, durante essa narrativa, a gente tem um desenvolvimento psicológico, da Celaena intenso. Todos os acontecimentos que a gente vê nesse livro, tudo porque ela passa, é feito para ela conseguir voltar pro passado dela, entender o que aconteceu com ela e conseguir aceitar tudo o que aconteceu, aceitar que ela não é perfeita, que ela carrega coisas, ela carrega culpa nela. E esse livro aqui é uma trilha para ela de aceitação, de entendimento de quem ela é. E por isso que no final a gente acaba conhecendo a Aelin, a herdeira do Trono de Terra. No ponto de vista de Adarlan, né, com o Dorian e o Chaol ele está planejando com os rebeldes, com o Edwin, que é o primo da Celaena. E então é basicamente uma parte mais de conspiração e de organização do movimento rebelde, que sabe que a Celaena tá viva agora e que ela tá lá em Wendling. Então aqui é meio onde os rebeldes vão começar a preparar a base para a rebelião e para montar um exército para Aeryn, quando ela chegar de Wendling, eles poderem, reconquistar os territórios que foram conquistados pelo rei de Adarlan. Já o Dorian aqui, a gente vai ter um desenvolvimento da magia dele. Também a gente conhece uma nova personagem que é a Sorcha, que vai ajudar ele nesse processo todo.
Eu achei a personagem dela muito interessante e eu imagino que ela vai ter um papel parecido com o que a Nehemia teve no segundo livro, principalmente com a morte dela. Eu sinto que isso vai ser um ponto de virada pro Dorian, assim como a morte da Nehemia foi um ponto de virada pra Celaena. Então, aqui a gente também já vê um Dorian mais parecido com um rei, um Dorian mais maduro e que tá preparado pra lutar contra o próprio reino dele, contra o próprio pai dele. Então, assim, eu gostei muito desse livro, eu acho que ele foi o melhor da série até agora, apesar dessas 180 páginas iniciais que, assim, eu tive uma dificuldade maior de engatar na história. Mas eu acho que quando engata, é uma história muito boa. Eu chorei lendo esse livro, eu me emocionei. Foi, sim, realmente uma leitura, assim, 5 estrelas pra mim. O final desse livro, ele encanta. E, assim, eu acho que daqui pra frente a história, ela alcança um potencial completamente diferente do que a gente estava vendo até então. E outra coisa que eu gostei muito desse livro foi de conhecer esses novos personagens e esses novos lugares dentro do mundo que a Sarah criou. Eu achei muito interessante a gente ter agora nesse livro a introdução ao Wendling, que é um lugar que a gente finalmente tem o conhecimento da magia, a gente conhece criaturas mágicas, a gente vê a Celaena usando a magia dela, a forma feérica dela, como a gente nunca tinha visto antes. Então aqui é realmente uma porta de entrada para outro rumo dessa história. A gente também aqui conhece a Manon, que é uma bruxa. Então nesse livro o ponto de vista dela ainda é separado dos outros personagens. A gente encontra ela nesse começo, né, do livro, ela tá do lado do exército do rei de Adarlan. Então ela é convocada pelo rei a ter montarias, que são serpentes aladas, que eu imagino que sejam como dragões, né? Pra conseguirem montar esses dragões e lutar pelo exército de Adarlan. Então esse começo desse livro, né? O começo do ponto de vista da Manon, é basicamente ela também uma jornada pra conseguir a montaria dela, que no fim acaba sendo o Abraxos. E eu acho que essa ligação que os dois criam é uma ligação que também vai ser muito importante para essa narrativa, porque eu sinto que nessa ligação entre os dois, a Manon acaba encontrando um pouco das emoções que ela, como bruxa, não deveria ter, e emoções assim que são muito contra o que a avó dela prega. E eu sinto que vai ser com essa mudança interna da Manon que ela vai acabar encontrando a Celaena e a história vai se desenvolver no próximo livro. E eu não poderia deixar de falar que eu adorei o personagem do Rowan. Eu achei que o Rowan é o personagem perfeito pra Celaena. Eu acho que os dois se entendem de uma forma que não é descrita em palavras. Eu acho que é um sentimento que os dois se encaixam perfeitamente, eles se entendem, eles têm eventos passados que são parecidos, então eles têm essa compreensão um sobre o outro. E eu quero muito ver mais sobre essa relação nos próximos livros. Mas bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu terminar de ler Lâmina da Assassina, eu já trago aqui meu review pra vocês também. Depois de Lâmina da Assassina, eu vou ler o 4º livro, que é Rainha da Escuridão, eu acho. E eu também trago pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês pra mais vídeos. E já me segue aqui e deixa um like nesse vídeo. Foi isso, gente. Um beijo.